Estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele programa semanal de entrevistas, onde eu procuro trazer sempre pessoas que tenham boas informações para nos trazer. Hoje eu estou trazendo a pessoa do Dr. Roberto de Souza Marques, nosso Roberto Marques, assessor de juiz, que é uma atividade importantíssima dentro do esquema jurisdicional. O assessor é uma pessoa importante em qualquer unidade judiciária. E depois nós vamos saber o porquê, o motivo dessa importância, dessa relevância. Ao ponto, inclusive, de já ter em nosso estado, em outros estados da federação, lei própria, lei de regência específica, tratando da figura do assessor de juiz. Eu não quero perder tempo, meu caríssimo Roberto Marques, quero logo dizer da nossa satisfação em tê-lo aqui no estúdio da TV Mar, para a gente bater esse papo, para a gente conversar, agradecer a sua disponibilidade e deixá-lo à vontade aqui no nosso meio. Então eu agradeço em meu nome próprio, em nome da direção da casa, em nome da própria casa e em nome dos nossos telespectadores. E eu queria já deixá-lo à vontade para uma primeira saudação aos nossos telespectadores. Por favor. Saudamos a todos os telespectadores da nossa querida TV Mar, em especial ao nosso doutor Jerônimo, que nós não poderíamos jamais deixar de estender e atender esse convite do dileto amigo. Nós só quem agradecemos, Roberto, nós só quem agradecemos, porque eu vejo você lá com o nosso caríssimo Hélio Pinheiro. Aliás, só em você ser o assessor de juiz do nosso Hélio Pinheiro, já lhe credencia, já lhe classifica como um excelente profissional e uma grande pessoa. Essa é a minha impressão. Mas eu lhe pergunto, para a gente iniciar nosso bate-papo aqui, Roberto, a sua formação, você formou-se em que ano em Direito? Eu concluí a atividade acadêmica em 2012, né? Na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Maceió, que é a FAMA. Certo. Daí, finalizando em 2012, eu procurei iniciar uma especialização, né? Iniciei o curso de pós-graduação na Faculdade Damásio de Jesus, certo, onde me especializei em Ciências Criminais. Ciências Criminais. Existe essa cadeira específica lá? Existe essa cadeira específica. Ciências Criminais, é? Ciências Criminais... Roberto, de que é que trata Ciências Criminais? O que é? Bom, as Ciências Criminais ela vai abranger toda a área penal, né? Certo. Seja processual, seja a parte material. Né? Inclusive outros ramos da política criminal, Ciências Criminais, enfim, tudo de a processualista ao também? Direito penal, sim, a processualista também. Né? Que são matérias que se interligam, né? Tanto a parte material quanto a parte processual do direito penal. Ô, Roberto, eu venho te acompanhando e sei do seu esforço pessoal, essa que é a expressão, o seu esforço pessoal no sentido de chegar a algum lugar. Quando eu digo algum lugar, é adquirir a sua estabilização no mundo jurídico. Eu venho lhe acompanhando e sei que você é um estudioso. Me diga uma coisa, já na formação acadêmica, isso é para os nossos telespectadores, é uma questão que ela sempre vem povoando, quer dizer, o meu enfrentamento nesse esquema de formação acadêmica. Ainda nos bancos da faculdade, você acha que o estudante de Direito ele deve já, na medida do possível e sempre que possível, se definir por uma área onde ele vai atuar, já na fase da faculdade? Assim que você ingressa na faculdade, é super importante você ter atenção de saber qual área do direito que você vai tentar enveredar. Veja só, porque o direito ele oferece um leque de opções, de modo que se você, ao decorrer do curso, não tiver uma noção de que carreira você deseja seguir, ao final do curso você vai estar com aquele mesmo leque, mas sem saber qual pretensão você irá enveredar. Ou seja, é importante você exercer a leitura de bons livros, você estar sempre com profissionais gabaritados, porque a partir dali você vai ter uma noção, você vai ter a certeza do que você quer fazer pós-faculdade. Né? Porque, veja só, para o direito, para o mundo que é o direito, os 5 anos de academia é muito pouco. De modo que, se você não tiver uma boa noção de que área seguir pós-faculdade, você vai ficar totalmente perdido e vai ficar à deriva no mercado, né? É verdade. Eu muito a propósito, eu li há uns anos atrás uma obra, na verdade é uma tríade, são 3 livros diferentes de um grande brasilianista chamado Thomas Skidmore. E no prefácio de uma das obras dele, um embaixador do Brasil, ele diz, acho que Vieira Carneiro, ele diz que a diferença do estudante, para coisa interessante, diz que a diferença do estudante brasileiro para o do americano do norte, né, é que lá
quando ele já entra na faculdade, ele já sabe o que quer ser. Ele já se prepara, é uma coisa cultural. Se ele entra na área de pedagogia, ele já sabe o que ele quer ser, no direito já sabe o que é que ele vai fazer, se ele vai ser juiz, se ele vai ser promotor, etc. E aqui o aluno entra na faculdade e fica ali sem uma definição. Só depois que se forma é que ele vai pensar. Isso é realmente uma perda de tempo, eu diria, é queimar etapas. É verdade, porque não é da nossa cultura, não faz parte da grade, do currículo escolar, que os professores, de um modo geral, eles incentivem os alunos a seguir determinada carreira, seja em que âmbito for, seja no âmbito da medicina, seja no âmbito do direito, seja no âmbito da engenharia. Então, o que seria interessante, que antes de você entrar no curso superior, que você pudesse ter esses testes de aptidão profissional para que você já não entrasse tão em dúvida do que realmente você quer seguir. Por isso que a gente avalia, às vezes, pessoas que fazem 1, 2, 3 cursos de formação acadêmica e às vezes não se encontram naquela determinada profissão. Eu conheço um que tem quatro formações superiores, 4 cursos de nível superior e não exerce nenhum deles. Pois é. Isso é uma realidade. E uma realidade mais incisiva do que a gente imagina. É bastante corriqueiro acontecer isso. Roberto, e outra coisa, o curso de Direito, ele oferece, como você falou, ele oferece, você ao longo do curso, você vai vendo aquelas cadeiras todas que nós estudamos. Uma se sobressai, Direito Civil, Processo Penal. Então, mas oferece realmente uma gama de opções para você centrar, vamos dizer assim, centrar esforços para você se especializar e que realmente deixa o indivíduo que não está precavido, ele em dúvida. Você tem toda a razão nesse sentido. Mas, meu caro Roberto Marques, já entrando no nosso assunto, já entrando na nossa temática, você exerce a nobilitante, a elevada função de assessor de juiz. Eu estou dizendo isso porque nos dias de hoje é impensável um juiz sem ter uma assessoria eficiente, mais ainda, uma assessoria que produza e que esteja ali ao lado do juiz no dia a dia. Você exerce essa função com grande eficiência, eu diria com grande brilhantismo. Eu digo que acompanho o nosso amigo, vou sempre repetir isso, que acompanho o nosso amigo Hélio, e você realmente, ao lado dele, se forma uma dupla de grande eficiência na atividade jurisdicional. Como é que você chegou a ser assessor de juiz? Porque não há concurso, isso é um cargo de confiança. Antes de mais nada, doutor Jerônimo, eu quero agradecer imensamente os elogios, realmente fico lisonjeado Mas são verdadeiros. Com as boas palavras. Obrigado mais uma vez. E agradeço, acima de tudo, também a oportunidade que me foi dada pelo doutor Hélio, que além de um grande juiz, de um excelente profissional, é um ser humano fantástico, uma pessoa realmente admirável e que faz com que a gente se espelhe bastante no dia a dia, né? Ele já esteve conosco aqui, viu? Ele já esteve. Sim, eu já assisti o programa, um programa fantástico. Espero estar no mesmo patamar que o doutor Hélio, podendo produzir bons momentos aqui nesse programa. Mas como é que você chegou lá no nosso... Pois é, doutor Jerônimo, o que acontece? Via de regra, o assessor de juiz, ele começa como estagiário, né? E em sendo estagiário, acontece o concurso pela Escola da Magistratura, né? Pela ESMAL. Então, aqueles primeiros colocados, eles são designados para as varas, para os juízos, hoje de todo o estado. Antes era apenas na capital, mas aí com a evolução da Escola da Magistratura, com a busca... Hoje é um concurso. Hoje é um concurso. Aliás, sempre foi um concurso, mas esse concurso vem se aprimorando. Hoje, que inclusive, doutor Hélio é também diretor dessa parte de concurso público da ESMAL, da Escola da Magistratura. Eu me permita, não perca esse raciocínio, eu estou sabendo, inclusive, que o acesso ao quadro de estagiários será mediante concurso, mas já feito por uma instituição terceirizada. Isso. Não vai ser mais o tribunal que fará esse concurso. Isso também valoriza o profissional, valoriza a instituição e dá sempre o Tribunal de Justiça, junto com essa parceria firme com a Escola da Magistratura, buscando dar maior lisura e publicidade ao concurso, né? Perfeito. Mas então, como eu havia iniciado, eu prestei essa prova, graças a Deus tive êxito, passei, e iniciei minha atividade de estagiário lá em Matriz do Camaragibe, interior, litoral norte. Eu encontrei você na Matriz. Tive o prazer de ser um dos pupilos do senhor nessa sua atividade gigante. Eu substituí, está com uns 4 ou 5 anos isso. Faz um pouco mais, foi aproximadamente em 2009. 2009, eu andei substituindo lá. Me recordo com extrema alegria do momento que o senhor ainda me ensinava a minutar um despacho lá, né? Exatamente. A formatar direitinho o despacho. Exatamente. Então, na época, o juiz titular
da vara no único ofício de matriz de Camaragibe era Dr. Igor Figueiredo, certo, que hoje ocupa o cargo de juiz da 17ª Vara. 17ª, grande magistrado. Foi ali que iniciei esse caminhar com o Dr. Igor. Posteriormente, tive a oportunidade de continuar com o Dr. André Avancini, porque o Dr. Igor havia sido promovido. Então, o Dr. André também é um magistrado fantástico, assim, tive a oportunidade de estar com ele aproximadamente 1 ano, onde aprendi, assim, grande caminhar no direito. É uma pessoa, um juiz extremamente equilibrado, né? Que ele faz com que você se sinta muito à vontade para aprender com ele e também se espelhar no dia a dia de como você ser um bom assessor, ser um bom estagiário, né? Porque o juiz, na verdade, tanto para o estagiário como para o assessor, o magistrado, ele é um espelho, né? De modo que se você está estagiando, está assessorando um magistrado trabalhador, um magistrado correto, um magistrado digno, ele não espera isso, menos do que isso de você. E você não pode dar menos do que isso para ele, né? Então, nesse sentido que você tem que enveredar, nesse sentido que você tem que dar continuidade ao que o magistrado coloca, né? Perfeito. Sim, aí você chegou como lá no nosso caríssimo Hélio, para ser assessor de juiz. Pensa fazer, você era estagiário. Estagiário. Certo. Aí como é que você passou a ser assessor de juiz? Ainda estagiário em Matriz do Camaragibe, o doutor André também foi promovido e lá fiquei, né? Porque não havia questão de remoção de estagiário, até porque o doutor André havia ido para Santana. Então, como eu ainda estava estudando, ficava um pouco difícil da minha ida para os deslocamentos. Isso. Aí aconteceu o quê? Como o doutor André e o doutor Hélio, à época, eram juízes da turma recursal de Arapiraca, né? O doutor Hélio estava precisando de alguém para assessorá-lo. Foi então que o doutor André Avancini fez a minha indicação para o doutor Hélio Pinheiro. Nesse momento, o doutor Hélio me fez o convite, né? E eu prontamente aceitei, porque também já sabia da competência, já sabia de quem era o doutor Hélio, qual juiz era o doutor Hélio aqui em Alagoas. Aí você foi para a assessoria dele? Aí fui para a assessoria do doutor Hélio na 3ª Vara Criminal de São Miguel dos Campos. Isso, você foi para a turma recursal? Não fui para a turma recursal, não. Fui para... Eles se conheciam da turma recursal. Eles se conheciam do concurso, naturalmente, aqui, já no juiz, já tinha atividade judicante, né? Mas, por eles se conhecerem, fazendo parte da turma recursal... o Avancini fez a indicação. Fez a indicação do doutor Hélio. Muito bem. Né? Meu caro Roberto, me diga uma coisa para o conhecimento dos nossos telespectadores. O que vem a ser um assessor de juiz? Eu tenho a minha assessoria, eu tenho uma assessora, mas eu quero que você diga ao nosso público, aos nossos telespectadores, o que vem a ser um assessor de juiz. Eu sei da importância do assessor de juiz. Isso aí quem está dizendo sou eu. A importância do assessor de juiz. Mas o que vem a ser um assessor de juiz? Bom, doutor Jerônimo, grosso modo, assessor de juiz... Fique à vontade para responder, viu? Seria a primeira pessoa do juiz, né? O braço direito, podemos dizer assim, do magistrado. Ou o braço esquerdo, se ele for esquerdo, depende do braço esquerdo, né? Não façamos restrições, não é verdade? Mas perceba, hoje o assessor de juiz, porque o juiz ele não exerce apenas a atividade tão somente judicante, ele não é mais aquele juiz de gabinete, de apenas fazer decisões de despacho de sentença. Hoje o juiz vai muito além da atividade do juiz. Ele tem uma atividade administrativa. Ele tem que ser um gestor da vara, entendeu? Gerente. Ele tem que ser, às vezes, um contenedor de ânimos fora dos gabinetes, na verdade, né? O que é que ocorre? Então, com essas atribuições do juiz, com tantas metas a serem cumpridas, né, o juiz hoje tem um trabalho hercúleo dentro da vara. Né? O senhor, mais do que eu, sabe falar sobre isso. Então, perceba, o assessor de juiz, ele exerce uma atividade de tentar, na medida do possível, fazer com que o juiz ele tenha acesso, seja aos processos, seja às situações diárias, com maneiras, com possibilidades de resolver. O juiz hoje em dia, com a velocidade que as coisas exigem, com a velocidade, seja a velocidade de raciocínio das pessoas, seja a velocidade da tecnologia de um modo geral, ele não tem tempo, em verdade, a perder, né? De modo que o juiz ele necessita que o assessor traga para ele soluções, né? Os problemas, naturalmente, eles nascem, né? Vem, seja processual, seja administrativo, e o assessor ele tem que, de um modo geral, de uma situação dinâmica, até diria eu, tentar levar essas soluções, né? Traçar um esquema de soluções, um esquema de saídas, vamos dizer assim, para que o magistrado tome a melhor decisão possível. Né? Roberto, nós vamos aprofundar, mas deixa eu só tentar direcionar a nossa linha de conversa. Primeiro, o juiz hoje não há a menor condição dele olhar todos os processos.
Não há a menor condição dele olhar não só o processo, como documentos que ele vai assinar. Não há condições. Não é negócio de dizer que poderia, não. Não há condições do juiz ter um contato individual, essa aqui é a expressão, com cada um processo. Então começa aí a atividade do assessor, né? O assessor ele vai afastar essa impossibilidade, vamos dizer assim, do juiz ter contato individualmente com cada processo. Como é que se dá isso, hein, Roberto? Exatamente, doutor Jerônimo. Hoje em dia é uma impossibilidade realmente física do juiz de analisar processo por processo. Percebe, existem varas hoje que tem 5, 10, 15 mil processos. Imagine o juiz com a série de atribuições que ele tem para analisar um a um cada processo. Seria uma coisa impossível. E digo mais, cada processo não são processos com pouco volume, com poucas laudas. É verdade. São processos extremamente volumosos, com 36 volumes, cada volume com 1000 laudas. Entendeu? Então, o assessor do juiz ele vai fazer uma triagem, né? Vai traçar uma análise do que realmente necessita de um maior cuidado na análise, de uma análise realmente profunda, né? E levar para o magistrado todas as situações que envolvem aqueles autos, seja da página 1 até a última lauda. E veja só, essa relação magistrado com assessor, ela tem que se basear totalmente na confiança. Sem dúvida, sem dúvida. Se não houver o mínimo de confiança entre magistrado e assessor, essa relação está quebrada. Roberto, e não é uma questão de confiança somente com relação ao padrão ético. É uma questão, eu acho tanto relevante quanto a questão do padrão ético, é o magistrado confiar no aporte intelectual do seu assessor. Porque de nada interessa eu confiar no meu assessor e ele ser um indivíduo fragilizado intelectualmente. Ou seja, quando entra uma demanda que o juiz pede para você fazer uma análise primeira, você tem que trazer para ele uma informação técnica. Porque a jurisdição é uma coisa, é um fenômeno técnico. Extremamente técnico, na verdade. Aí você tem que ler a inicial toda e tal. O tecnicismo, ele é fundamental. Claro. Você tem que ter a percepção e tem que ter as luzes intelectuais necessárias para entender o que está sendo redigido naquela petição. Roberto, já houve caso de você dizer, doutor Hélio, a inicial é inepta. Já houve caso? Alguns casos existem. Existem casos que você não consegue entender o que a parte que você repare a sua responsabilidade. Você dizer para um juiz, se o juiz tem nenhum contato, ainda com aquela demanda, você dizer essa pretensão, ela está inviabilizada. Só em você ler a inicial e você ler a documentação que instrumentaliza. Seja na área civil, seja na área criminal, né? Entendeu? Existem iniciais criminais também que elas pecam pela inépcia. Você agora está em Marechal Deodoro. Estamos em Marechal Deodoro. Na segunda vara. Na segunda vara. A segunda vara é competência mista? Competência mista. Competência, ela atende todas as matérias, exceto infância e juventude. Certo. Né? Em contrapartida, ela atende a área do juizado especial, civil e criminal. Roberto, então você tem que ter um domínio de direito razoável, de direito penal, de processo penal, de civil, processo civil, tributário. Nós costumamos falar que a gente tem que ser um clínico geral, na verdade, né? A gente tem que tentar, na medida do possível, dominar todas as áreas do direito, né? Embora seja uma situação praticamente impossível você ter o domínio profundo de todas as áreas do direito, porque o direito, como nós havíamos falado no início do programa, realmente é um leque... Só o especialista naquela área. Exatamente, mas nós temos que nos esforçar, né? Sobremaneira para que possamos desenvolver o melhor trabalho possível em todas as áreas do direito, para que nós consigamos, né, poder produzir a decisão mais justa possível. Roberto, um outro detalhe, você quando tem um contato com uma peça vestibular, com a inicial, nós chamamos de petição inicial, você também não pode demorar muito não ali, você tem que ler e você já tem que formar um juízo de valor. Exatamente. Você não pode passar ali horas e horas olhando aquela inicial. Quando nós iniciamos a atividade, ainda nos primórdios, como estagiário, a gente realmente demorava bastante analisando toda profissão peça, é assim, toda atividade é assim. Uma petição inicial. Mas com o desenrolar dos anos, embora ainda tenha começado há pouco, né, nessa atividade, a gente vai criando uma espécie de habilidade cirúrgica. O que é que você chama de há pouco, Roberto? Há pouco tempo, o que é que você chama? De 2009 para cá, quando eu iniciei no judiciário, né? Mas já é um tempo... Eu aproveito para lhe perguntar, quantos anos são suficientes para que um assessor de juiz, em condições normais, ele venha adquirir uma certa segurança
dentro da unidade jurisdicional. Você tem uma ideia assim? Você podia fazer essa projeção? Com quantos anos um assessor de juiz adquire aquela confiança necessária para conversar com o juiz e dar o que se chama de nortes na atividade jurisdicional? Fazer uma projeção seria algo até perigoso. Claro, varia de pessoa para pessoa. Porque o direito, ele é mutante. Claro. Né? O direito não é estático. Então, assim, eu imagino que diariamente você tem que procurar estar se atualizando, né? Estar estudando cada vez mais para que em 2, 3, 5 anos você consiga passar para o magistrado aquela tranquilidade que ele tem que ter para saber que aquilo ali que foi minutado está de acordo com o direito, está sendo realmente justo, está de acordo com a legislação vigente. Então, imagino eu que dentro de uns 5, 6 anos, o assessor ele esteja começando a ficar um profissional seguro. Pronto, seguro, firme, né? Ô, Roberto, voltando àquela sua, você estava fazendo aquelas razões quando eu lhe interrompi. Quando você recebe uma inicial, isso, você analisa e você conversa com o juiz, ou você só conversa se houver alguma coisa diferente? Se não houver diferença nenhuma, você já faz a projeção do primeiro despacho. Como é que ocorre isso? O que acontece? Existem demandas que elas são repetidas, né? Então a gente já tem a base formada, já tem o entendimento do magistrado. Então, com esse entendimento do magistrado, nós já fazemos a minuta e selecionamos todos aqueles processos para que ele possa dar o aval, chancelar o que foi minutado e, naturalmente, apor a assinatura dele. Certo. Agora, existem demandas que realmente requer um cuidado mais específico, por tratar de determinadas matérias, né, que não são tão corriqueiras do dia a dia. E, nesse sentido, a gente tem uma conversa preliminar com o magistrado para formar um entendimento, para formar o caminho a seguir. Você expõe, né? A gente expõe o que está ali, né? Certo. Porque a gente já fez aquela análise inicial, né? A análise já foi feita. Nós já observamos que a petição inicial ela é apta a dar continuidade ao feito, né? E a partir daí nós chegamos para o magistrado e vamos dizer, olha, doutor, a petição ela pede esse direito, né? A causa de pedir é essa. Certo. A pretensão é nesse sentido. A petição é nesse sentido, tá certo? É uma situação que envolve várias discussões doutrinárias e jurisprudencial. Qual o entendimento que o senhor tem sobre essa situação? Certo. Qual linha jurídica que nós vamos seguir? A partir de então, o magistrado, via de regra, ele também analisa aquele processo, que realmente é um processo que requer mais cuidado, e ali a gente forma a base, forma o conhecimento para dar seguimento e iniciar a fase de minutar os processos. Mas dizer coisa, nas audiências de instrução, quem é que fica com o juiz? É você ou já é o analista? Hoje, pela atividade do assessor, pela importância que tem de você tentar levar situações já prontas para o magistrado e também pela grande quantidade de processos que tramitam, né, nas varas, é raro o assessor fazer audiência. Mas eu, particularmente, faço algumas audiências com o doutor Hélio. Já fizemos alguns mutirões criminais em São Miguel dos Campos, onde eu fazia a audiência com ele. Mas, via de regra, quem faz é o escrivão ou o analista. Aquelas conciliatórias. Hoje no Estado tem conciliadores específicos, né? Que fazem as audiências, tentam a conciliação e não havendo, vai para a instrução. Você não acha que é perda de tempo daquilo não, com toda honestidade, meu caro Roberto? Mandar para o conciliador, quando você pode designar na própria vara aquela conciliação, você não acha? Qual a sua opinião sobre isso? Doutor Geraldo, a minha opinião em particular, eu acho válido. Porque, veja só, hoje o sistema jurídico, né, ele quer promover a conciliação das partes. Claro. E tirando ela da frente da figura do juiz, que muitas vezes as partes elas não ficam à vontade com o magistrado. Aquela formalidade da audiência deixa as partes um pouco inibidas. Então a figura do conciliador, imagino eu, que tira um pouco da formalidade do ato e faz com que as partes estejam lá naquela situação um pouco mais desarmadas, um pouco mais prontas para o acordo. Que, via de regra, o acordo satisfaz todo mundo, né? Cede um pouco de lá, cede um pouco de cá, né? E também tira do magistrado essa atividade, vamos dizer assim, preliminar, né? Que é aquilo que nós voltamos a falar, o que já havíamos dito. O magistrado, ele não tem tempo, assim, a perder. Não que seja uma perda de tempo, naquele sentido. Mas quanto mais o tempo dele for otimizado, melhor para a atividade jurisdicional de um modo geral. Sem dúvida. Roberto,
eu ainda satisfaço a minha curiosidade de fazer a seguinte pergunta. Você na unidade jurisdicional, quer dizer, lá no seu local de trabalho, você já tem também assessor, né? Você já tem pessoa para dar suporte. Você sozinho também não suporta. Atualmente nós não temos assessores. Não existe a figura do assessor, vamos dizer assim. No caso seria um assistente. Os seria estagiários. É isso que eu quero saber. Lá existe um estagiário que você delegue alguns poderes já para o estagiário, porque também o assessor de juiz não suporta também a carga. Ele tem que delegar também algumas atividades. Você tem isso lá? Especificamente, na segunda vara de Marechal Deodoro, nós não temos a figura do estagiário, que é uma figura de importância também louvável. Não existe um estagiário lá? Hoje não existe, mas o que é que acontece? Dr. Hélio está fazendo um trabalho hercúleo na ESMAL, que já vinha sendo feito pelo Dr. André Avancini, inclusive, um trabalho fantástico, né? Então, para levar estagiários a todas as unidades jurisdicionais do Estado, porque realmente é necessário. Tanto é importante para quem vai participar, para o estagiário estar dentro da unidade jurisdicional, como nós que fazemos parte do Poder Judiciário, ter essa figura do estagiário para nos dar um apoio, né? Toda a força de manobra possível é válida, né? Porque, Roberto, eu volto a tocar nesse assunto e a evidenciar. Você sozinho, você também não suporta o trabalho de uma unidade jurisdicional, como, por exemplo, a segunda vara de Marechal Deodoro. Você concorda comigo? Não, realmente. É um volume de serviço muito grande. É um volume muito grande e crescendo, né? A cada dia que passa, são ajuizadas mais ações, né? E para a gente dar conta, realmente é um trabalho hercúleo. Lá, especificamente em Marechal Deodoro, nós temos também a figura do segundo assessor, né? Mas é um convênio entre os poderes, o Executivo Municipal e o Poder Judiciário, né? Onde quem trabalha comigo lá é a pessoa da Luciana Nunes. Ela dá o suporte a você. Nós trabalhamos juntos, na verdade. Certo. Nós formamos uma dupla que damos o suporte. Ela tem formação jurídica? Sim. Ela tem a formação acadêmica. Ela é assessora, só que diante do convênio entre os poderes, né? Sim, mas há uma divisão de trabalho entre vocês. Sim, é uma divisão de tarefa entre nós dois, onde cada um pega determinada matéria, ou, a depender do processo, nós trabalhamos em conjunto também. Né? Via de regra, a gente também tenta trabalhar em conjunto para formar um entendimento único. Né? E aí é preciso que haja uma empatia muito grande entre vocês, para não gerar conflito. Tem que haver uma empatia, tem que haver uma situação ética muito grande entre ambos, né? Porque você tem que ser parceiro, na verdade. Exatamente. Né? Quando voltar, eu vou lhe fazer uma pergunta no sentido de quando há divergência entre você e essa segunda assessora, como é que se resolve? Nós vamos voltar daqui a pouco. Meus amigos telespectadores, não saiam daí, voltamos em seguida. Obrigado. A ACL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a ACL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Alagoas Cursos, saiu o edital. INSS 950 vagas. Turma Resolução de Questões CESP-UNB. Aulas nos finais de semana. Início 5 de março. E também PBC, Preparatório Básico para Concursos. Início 7 de março. Estude com quem entende de aprovação. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004.
Antes de curtir o verão, passe no O Borrachão e aproveite estas ofertas. Caixa térmica Mor, 34 litros, apenas R$ 79,90 à vista. Churrasqueira elétrica Fischer, por R$ 109,90. Tenda 3x3, por apenas R$ 149,90 à vista. E que tal equipar o seu carro para o carnaval? Caixa de som 12 polegadas, R$ 740 em 12 vezes nos cartões. É verão e as ofertas estão aqui no O Borrachão. O Borrachão, o Nordeste compra aqui. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando com essa conversa agradável com o assessor de juiz, Dr. Roberto Marques, meu caríssimo amigo Roberto, que eu aprendi a admirar e ter na mais elevada consideração, junto com o nosso amigo pessoal, Dr. Hélio Pinheiro, pessoa por quem também eu tenho todo respeito e consideração. Mas a gente, no nosso primeiro momento aqui do nosso programa, já no final deixei uma pergunta e nós vamos agora elucidar. Diante de um caso concreto, meu caro Roberto, você e a Luciana, né, sua colega isso. lá, quando vocês vão analisar uma pretensão aforada e que vocês divergem quanto ao entendimento inicial, como é que resolve isso? Como é que vocês resolvem? Isso tem que ter um padrão ético elegante. Claro, temos que ter uma relação bastante urbana e amistosa. Como é que vocês resolvem? Profissional. Claro. Nós resolvemos assim, nós procuramos analisar o que a jurisprudência está colocando. Certo. Né? O que é que também a doutrina majoritária está estendendo acerca daquele tema. Né? E não chegando a um denominador comum, a gente leva a nossa dúvida, a nossa divergência ao doutor Hélio, né? Que ele quem vai dar a palavra final sobre qual caminho seguir. Vocês levam sempre ou vocês, eventualmente, entre vocês mesmos, vocês resolvem aquela divergência? Via de regra, entre nós mesmos a gente resolve. Né? Até porque a gente não pode também estar levando qualquer situação para o doutor Hélio. Né? A não ser que seja uma situação realmente extrema. Ô, Roberto, agora me diga uma coisa. Vocês, na atividade de assessor de juiz, vocês fazem minutas, sim. Vocês fazem pesquisa de doutrina e de jurisprudência e vocês fazem também algumas sentenças, né? Isso. Algumas sentenças daquelas que a gente chama de repetitivas ou aquelas sentenças mais simples, vocês conseguem elaborar. E até às vezes vocês conseguem aprofundar até já numa decisão e deixando para o juiz apenas a parte final. Isso exige do assessor de juiz uma base bastante significativa, tanto do direito, como da doutrina, como da jurisprudência. Como é que faz isso? Você todo dia você estuda, Roberto? Sim, doutor Gerônimo, eu particularmente estudo todos os dias. Se eu disser por aí, olha, o assessor do nosso Hélio Pinheiro, o Roberto, ele estuda todos os dias. Eu vou estar mentindo, Roberto? Vou estar dizendo alguma inverdade? Não. Todo dia você estuda? Todos os dias eu estudo. Hoje, o meu dia, especificamente falando, eu trabalho aproximadamente 8, 9 horas por dia, né? Lá em Marechal Deodoro. Assim que chego, já vou para uma sala de estudo que tem em um dos empreendimentos aqui em Maceió, que dispõe salas de estudo para quem deseja tanto se aprimorar, certo, seja com qual área for, não só na área do direito, mas também quem deseja participar de certames públicos, né? Então, eu inicio aproximadamente o meu dia de estudo às 17 horas, né? E vou até próximo da meia-noite, 1 hora da manhã. Isso diariamente. Todos os dias, Roberto. Aos sábados pela manhã, nós temos um grupo de estudo, eu e mais 4 amigos, né? Que inclusive são assessores também. Certo. Né? Nós, aos sábados pela manhã, fazemos esse grupo de estudos para dividirmos as experiências, dividirmos os conhecimentos, as atualizações jurisprudenciais, as atualizações doutrinárias, né? Ou seja, o dia de descanso que eu tenho é aos domingos. Pô, mas me diga uma coisa, você visa, a gente estava conversando aqui, conversando antes aqui, naquela conversa inicial, isso ainda fora, né, do programa, você me disse que esse empreendimento, ele aluga salas, né? Isso, ele aluga, na verdade, as salas, elas são compostas de cabines individualizadas. Certo. Particularmente na sala que eu estou,
são 35 cabines e cada pessoa tem a sua cabine individualizada. Lá ele faz o seu... Ele tem computador lá? Cada cabine dessa tem não? Não, você leva o seu próprio, leva né? o seu, certo. Mas ali você faz dali o seu habitat, né? Certo. O seu local de estudo, você trabalha ele da forma que mais confortável for para você desenvolver, durante aquele período que você está lá, o estudo da melhor forma possível. Roberto, me diga uma coisa, você acompanha também, estava conversando isso há uns dias atrás, eu conversando contigo, você até me sugeriu né, um site jurídico, você também acompanha diariamente blogs e sites jurídicos, né? Sim. Pelo menos 3 você acompanha, todo dia você abre para olhar quais são as novidades, quais são as decisões recentes, como é isso? Né? Sim, existem alguns sites específicos, sites e blogs específicos em atualizações jurídicas, em o que chamamos de dicas, né? Para concurso público também, dicas jurídicas, né? Que é o site do Dizer o Direito. Dizer o Direito. Né? Que ele é de um juiz federal, né? Onde ele trabalha as questões mais interessantes debatidas tanto no STJ, né, no Superior Tribunal de Justiça, e no Supremo Tribunal Federal. Em todas as áreas do direito? Em todas as áreas do direito. Civil, criminal, tributário, empresarial, né? Então, ele faz um apanhado da jurisprudência, dos informativos de jurisprudência, e lá ele desenvolve uma técnica de detalhar o que foi decidido pelos ministros. Isso é bastante interessante para nós que estamos trabalhando na área do direito, a gente tem um maior conhecimento, um conhecimento mais aprofundado do que é debatido na nossa Suprema Corte, né? Perfeito. Você falou dizer o direito. Diga outro aí, Roberto, para os nossos telespectadores. Tem o blog também do Eduardo Gonçalves, que é muito bom também. Ele é procurador da República, né? Certo. Você acessa o blog dele, ele também fala sobre concurso público, ele também fala sobre a jurisprudência, fala indicação inclusive de doutrina, né? Doutrina para que área do direito você vai seguir. É importante porque cada área do direito que você deseja seguir exige um conhecimento específico. Por exemplo, quem quer enveredar pela área de juiz federal é totalmente diferente da área do juiz estadual. Claro. Então, como é diferente também de quem quer enveredar pela área da Procuradoria da República. Claro. Então, se você não tiver um estudo direcionado, se você não for realmente pragmático, fica até inviabilizada a sua... Há um outro site que você sugeria? Existem vários outros sites, tem um site também de um juiz de Brasília, Samerage, que é do CP Iuris, né? Que é um site fantástico também, onde ele também estende dicas, né? Sobre todas as áreas do direito, inclusive propõe a opção de você fazer alguns cursos de especialização. Né? Quer dizer que você visita esses ambientes todos os dias também, não? Ou 3 vezes na semana, 4 vezes, como é? Perceba, o do Dizer o Direito, né? Eu visito semanalmente 2, 3 vezes. Né? Por quê? Porque lá ele coloca diariamente as atualizações. Seja jurisprudência, seja uma súmula vinculante, seja uma súmula que foi feita pelo STJ, pelo STF. Então, é importante você ter esse acompanhamento diário. Roberto, você conhece um software chamado Jurisíntese? Não tive conhecimento ainda. Jurisíntese é um software que eu considero é pago, isso aí é um pouco salgado. Eu considero ainda hoje o melhor software para o operador do direito, chama-se Jurisíntese. Lá você tem um banco de jurisprudência, você tem doutrina, muito, muito bom mesmo. Mas, Roberto, você veja como são as coisas, né? O seu esforço pessoal, que eu conheço, que eu acompanho, você visa ingressar na magistratura, não é isso, Roberto? Ou você visa ingressar no Ministério Público, o que vier? Não. Eu especificamente, o meu objetivo, foco, né, é a magistratura. Né? Não só porque eu me identifiquei com a atividade do magistrado, mas também, como eu falei no começo, eu repiso nesse momento, os magistrados com quem você tem contato, seja doutor Hélio, seja doutor André Avancini, seja doutor Igor, e também o senhor doutor Gerando, porque eu tive a oportunidade de trabalhar não só em matriz, mas também nas eleições de São Miguel dos Campos, exatamente, onde o senhor exerceu um trabalho fantástico na Barra de São Miguel. Né? Então, assim, através de contato com... Mas naquela atividade lá com o nosso Hélio, a minha contribuição foi pequenininha. Não foi. Vocês uniram forças para trazer com que as eleições
fosse uma das mais... ela não foi nem judicializada, aquela... Exatamente, mas graças ao trabalho que o senhor e o doutor Hélio fizeram naquelas eleições. Foi um trabalho realmente marcado, foi um trabalho pautado na decência, na lisura, né, na probidade. E isso que fica para os candidatos e para a população de um modo geral. Meu caro Roberto, voltando à nossa temática, existe uma legislação específica, a Lei 7.185, ela trata da questão especificamente do assessor de juiz. Isso. E lá na legislação fala que o indivíduo no 7º período ele já está apto a exercer a atividade de assessor de juiz. E aí, apenas um comentário aqui, porque é um programa de entrevistas e nós precisamos levar essa informação para os nossos telespectadores. Você acha, com toda franqueza, que um aluno do 7º período, em condições normais de temperatura e pressão, você acha que ele tem condições de ser assessor de juiz? Isso é uma resposta que ela vai variar. Vai variar de acordo com o aluno. Existem alunos fantásticos que fazem do período acadêmico, né, algo assim que a gente poderia avaliar como um sacerdócio. Né? Porque é o momento de você estudar, é o momento de você realmente ver boa doutrina, de você conhecer o que é a jurisprudência, conhecer o que são as decisões dos superiores tribunais. Então, existem alunos, né, que realmente estão aptos, no 7º período, a ingressar... Mas convenhamos, é uma raridade. É uma raridade, não é o normal não. Eu estive em sala de aula durante 23 anos e posso lhe dizer, meu caríssimo Roberto, com todas as vênias possíveis, ser assessor de juiz para um garoto que está no 7º período, eu acho que ele precisa ser uma virtuose. Uma virtuose, primeiro porque o ensinamento da faculdade, ele é um ensinamento para a vida profissional minguado. Ele é quase nada. Eu sei, eu concordo com você, é possível que o indivíduo no 7º período, no 6º período, ele consiga desenvolver com proficiência a atividade pertinente ao assessor de juiz. Mas não é regra não, isso é exceção, viu? É uma exceção. Aí onde entra a situação da prova promovida pela ESMAL. Aqueles que realmente fazem da faculdade o momento de aprender, o momento de estudar, o momento de se aprofundar na área do direito, eles naturalmente vão passar nesse certame e vão ser colocados, às vezes, como estagiário, naturalmente. Claro. Né? Porque você vê, geralmente... Ele inicia como estagiário. A regra é iniciar como estagiário. E a partir dali, ele vai sendo moldado, né? O magistrado já vai podando, lapidando o estagiário, formando o perfil de como ele deseja que seja o assessor dele, e posteriormente vem o convite, né? Roberto, eu vou lhe provocar aqui numa situação e já estou lhe pedindo todas as desculpas possíveis, não quero ser descortês com um amigo ilustre e nem quero que você diga, não precisa declinar nada e tal. Você acha que a contrapartida vencimental de um assessor de juiz, você acha que ela é suficiente? Ou você acha que um assessor de juiz hoje consegue manter uma família com tranquilidade no nosso meio aqui? Ele não é um homem rico, não é milionário, mas também não é se você for comparar a carga salarial do funcionário público, de uma maneira geral, ele não faz vergonha. Mas você não acha que o assessor de juiz merecia mais um incrementozinho, não? Realmente, a gente avaliando a economia do país hoje em dia, fica difícil um aumento significativo, até por vezes inviável. Naturalmente, essa contrapartida poderia ser melhorada não só para o assessor de juiz, como também para os magistrados, claro. Como também para os membros do Ministério Público. Certamente, os vencimentos poderiam ser melhorados. Mas, assim, isso também nós não podemos reclamar de um modo geral, porque o Tribunal de Justiça ele faz um esforço hercúleo para promover os vencimentos da melhor forma possível, para que todos os servidores do Poder Judiciário de Alagoas estejam satisfeitos com seus vencimentos. E eu acompanhava nas notícias, nos sites, que alguns estados, os tribunais, né, estão atrasando o pagamento, estão até deixando de pagar seus servidores diante da crise que assola o país. Isso não aconteceu com o nosso Tribunal de Justiça. Então você acha que a carga vencimental de um assessor de juiz ela não faz vergonha? Essa que é a expressão. Isso, nós não podemos, eu estaria faltando com a verdade dizer que o salário de um assessor de juiz, os vencimentos do assessor de juiz, é algo insignificante. Lógico, sempre poderia ser melhorado, isso claro. A gente não pode negar, né? Mas dizer que é um salário
irrisório, a gente não pode afirmar dessa forma. Roberto, você falou aí no tribunal, falou no nosso tribunal. E eu sei que o tribunal investe, pelo menos com relação à magistratura, o tribunal investe pesado em cursos. Agora mesmo nós estamos fazendo 2 cursos já com relação ao novo CPC, isso inclusive com professores vindos de fora, professores de altíssimo nível. Mas eu sei também, por exemplo, esse curso que nós estamos fazendo é aberto também aos assessores de juiz. Esse que nós estamos fazendo agora. Exatamente. Mas eu sei que o tribunal exerce, o tribunal dinamiza cursos especificamente para os assessores. Você acha que o tribunal está investindo mesmo nos assessores ou precisa fazer mais alguma coisa? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. O tribunal, junto com essa bela parceria com a ESMAL, está cada vez mais investindo nos assessores de juiz. E é muito importante, pegando esse gancho que o senhor falou, que haja essa interação dos assessores com os cursos de magistrados. Por quê? O assessor, ele desenvolve a atividade do magistrado. Né? Porque ele vai minutar as decisões, minutar a sentença, minutar o despacho. Então é importante que ele esteja inserido naqueles cursos direcionados aos magistrados, porque ele vai adquirir aquele conhecimento específico. Porque perceba, o curso direcionado ao escrivão, ao analista, é totalmente diferente do curso direcionado ao magistrado. Então é louvável essa iniciativa da Escola da Magistratura e inserir o assessor nos cursos que são direcionados, que são colocados à disposição dos magistrados, né? Roberto, tem algum curso aí já direcionado para assessoria de juiz? Tem algum curso? No momento, o que nós temos conhecimento é que estão sendo elaborados alguns cursos, mas o que está em andamento, né, o que nós estamos participando é sobre o CPC de 2015, né, que entrou em vigor agora. A parte das chamadas tutelas provisórias. Isso. E a parte das demandas repetitivas. Exatamente. Muito bem. Meu caro Roberto, agora vamos partir para uma outra vertente. A questão da demanda, a questão das ações reiteradas e desse volume de serviço, uma coisa que aterroriza qualquer profissional. Como é que vai a questão do banco de dados aí? Para os nossos telespectadores, o assessor tem que ter um banco de dados de alto nível, né? Realmente, essa questão do banco de dados é importante que você tenha guardado, eu posso dizer assim, as mais variadas possibilidades que venham nas demandas, né? É importante você, cada minuta que você fizer e for aprovado naturalmente pelo magistrado, você alimente seu banco de dados, nutra seu banco de dados da melhor forma possível e da forma mais técnica e avançada. Como é que você administra o banco de dados? Você tem sentenças, decisões interlocutórias, ou você tem liminares? Como é que você constrói o seu banco de dados com relação à especificidade? Para facilitar, porque nós precisamos de velocidade. A gente tenta otimizar da seguinte forma, sendo específico. Sentenças com mérito ou sem mérito, por exemplo. Decisões com pedidos liminares, sem pedidos liminares, né? Despachos de um modo geral. Aí nisso a gente vai ver a específica, seja a área da saúde, seja uma área... Por exemplo, sentenças, se for de locação. Você já tem na sentença, locação. Isso. Sentença, locação. Procedente ou improcedente? Improcedente, né? Com deferimento de uma medida liminar, sem deferimento da medida liminar, né? Porque isso otimiza o tempo. A gente procura elaborar boas sentenças para deixar lá naquele banco de dados. Meu caro Roberto, eu quando entrei na magistratura, eu sou daquela geração intermediária entre a máquina de datilografia e o computador e a informática. Eu, quando ingressei na magistratura, não havia o acesso ao computador, né? Tanto que eu disse aqui já uma vez, acho que já disse aqui, se não disse, vou dizer agora, se aparecer algum historiador amanhã na área do Tribunal de Justiça e quiser fazer um levantamento, ele vai perceber, ele vai ter que colocar isso. Se ele não colocar, é uma injustiça. O primeiro computador que chegou em Água Branca, fui eu quem o levou para lá, um notebook. Eu tinha uma escrivã, né? Uma pessoa que eu tenho uma lembrança imorredora dela, e quando ela viu a impressora, né, que era uma impressorinha pequenininha, que ela viu o papel saindo, acho que ela ficou sem saber colocar o que era aquilo ali e colocou o nome de fornalha. Ela disse, doutor, ficou estarrecida com aquela... doutor, vai botar a fornalha para funcionar. Ela chamava de fornalha, que era a dona Lili. Daqui eu mando um abraço fraterno para ela, lá em Água Branca. Mas, Roberto, me diga uma coisa, nesse seu banco de dados, você acha, essa pergunta é importante demais, porque às vezes eu fico me
me questionando, sabe? Será que eu estou na contramão da história? Você acha que ainda há espaço para aquelas decisões longas, bem trabalhadas, bem pesquisadas? Eu já fiquei dias para fazer uma decisão, indo buscar a doutrina, indo buscar a jurisprudência, no verdadeiro trabalho de ourive, sabe? Pegando aquelas questões bem... Você acha que há espaço para isso hoje, mas... Não só há espaço, como também é necessário. Porque é importante, até matéria constitucional, a exigência constitucional, a fundamentação das decisões. Sim, veja bem, eu quis dizer o seguinte, ainda há espaço para aquela fundamentação exauriente, você acha? Ou tem que haver um lado mais prático, mais objetivo? O magistrado ele tem que ser via de regra objetivo. Hoje não mas tem dentro mais... dessa objetividade não pode faltar aquela fundamentação que, sim, claro. Pegando as palavras do senhor, tem que ser realmente um trabalho do ourive. Você tem que pensar realmente na jurisprudência, na doutrina de boa envergadura, certo? Ou de grande envergadura, podemos dizer assim, o entendimento que vai chancelar a sua decisão, que vai chancelar a sua sentença. Entendeu? Porque os advogados cada vez mais estão se aprimorando em fazer petições, em fazer pedidos com um bom embasamento jurídico. Certo. Então, para você dizer de quem é o direito, você também tem que ter um embasamento do jurídico fenomenal. Eu tenho um colega que ele vive, a gente conversa sempre, ele vive constantemente perplexo no sentido de fazer as decisões mais objetivas. Ele, inclusive, cunhou outro dia uma sentença telegrama. Depois ele afastou, viu que não funcionou. Então, nós juízes, nós vivemos constantemente buscando fórmulas no sentido de dar uma jurisdição mais célere, e aí vem aquela questão que você chamou a atenção, sem desprimorar, sem lateralizar o dever de fundamentação. A motivação, inclusive, suficiente, né? Isso. Não é aquela motivação magrinha, caquética, que não atende a parte que perdeu a demanda, porque quem vence a demanda... Está satisfeito com qualquer decisão. Regra geral não tem o que recorrer. Agora, uma outra coisa que eu queria te provocar, meu caro Roberto. Eu estou convencido, nós vamos marchar para isso. Eu estou convencido de que todos os atos que não tenham conteúdo decisório já vão ficar afetos ao assessor de juiz. Perceba bem, todos os atos que não envolvam conteúdo decisório devem ser dinamizados pelo assessor de juiz, assessor do juiz. Você acha que eu estou sendo muito liberal, Roberto, ou você acha que estamos marchando para isso? Eu imagino que existe realmente um caminhar nesse direcionamento. Não sei se a que velocidade, mas perceba, por exemplo, hoje já existem os atos ordinatórios, né? Que o escrivão, o chefe de secretaria, ele o faz sem passar pelo crivo do magistrado. É verdade. Então imagino eu que muito em breve isso possa estar sendo delegado ao assessor, né? Esses atos de conteúdo não decisórios. Atos apenas que façam caminhar o processo sem incidir no mérito, né? Ou era questão, por exemplo, da assinatura do juiz. Hoje a gente trabalha com tokens, né? Isso, assinatura digital. A assinatura digital. Eu acho que o juiz perde muito tempo fazendo aquela assinatura digital. O que é que você acha disso? Realmente, a assinatura digital foi uma evolução. Claro. Uma evolução onde o juiz estiver, onde o magistrado estiver, ele pode apor a assinatura digital dele, ele pode decidir, ele pode despachar, ele pode sentenciar. Claro. Né? Eu imagino que só uma questão de gestão da ferramenta, né? Os sistemas de informática, eles precisam só aprimorar a velocidade, o tempo, diminuir. Você tem total domínio do sistema, né? Sim. Temos que ter, né, doutor Geraldo? A gente não pode ficar alheio do sistema de automoção do judiciário. Você acha aquele sistema simples? É um bom sistema, é um sistema razoável. Acho que você, sendo introduzido nele, em uma semana você consegue dominar. E é confiável? Sim, confiável. É um bom sistema, é um sistema confiável. Até hoje, estou no Poder Judiciário aqui em Alagoas desde 2009, não tive acesso, não tive informação de nenhuma invasão de hackers, por exemplo, no sistema. No sistema, né? Não se tem notícia disso. Isso, não se tem. Roberto, me diga uma coisa, e a relação do assessor de juiz com os jurisdicionados? Aquilo é um ambiente tenso, né? Ambiente de balcão, em unidade jurisdicional, é um ambiente que, regra geral, envolve certa tensão. Não é verdade? Tanto é que nós temos um desembargador, que já faleceu, um desembargador que deixou bons ensinamentos, o desembargador Gerson Mena. Ele dizia num curso lá da ESMAL, ele disse, olha, o juiz não deve ter contato direto com a parte, porque a parte ela vai com conteúdo emocional muito grande. No máximo, o juiz deve atender a parte com o advogado, com o seu advogado. O que é que você acha disso?
realmente a parte em si, Eu já tive experiências negativas porque desatendi essa orientação do desembargador Gerson Amena, entendeu? Então você deve receber a parte com o seu advogado, mas só a parte é muito complicado. O que é que você acha disso? Veja só, a parte, quando ela vai solitária ao balcão, quando ela vai à procura do juiz, quando ela vai à procura da assessoria, ela vai realmente com a carga emocional extremamente alta, né, com nervos à flor da pele, porque, via de regra, ela está na iminência de perder um direito que ela reputa seu. Claro. Né? Então a gente tem que ter a maior tranquilidade, a maior calma, a maior parcimônia para atender essa parte que muitas vezes, doutor Jerônimo, ela só quer um afago, só quer uma atenção, né, que já fica mais tranquilizada. Né? Então é importante que nós atendamos. Você já teve problema com o jurisdicionado? Você já teve? Não, com o jurisdicionado não, nunca tive problema. Até hoje nós nunca tivemos problema, sempre fomos tratados da melhor forma possível. Né? Então eu não tive nenhuma experiência negativa, não. Mas tem conhecimento? Sim, lógico, temos conhecimento, sem sombra de dúvidas. Roberto, já estamos nos aproximando do nosso final do nosso programa, mas eu lhe pergunto, e quando há divergência com o juiz? Quando você forma uma convicção, leva para o magistrado e ele, não estou dizendo você, estou falando como assessor de juiz, ele forma uma convicção e vai conversar com o juiz e ele vai com o ponto de vista dele firmado. E o juiz disse, não, eu vou seguir por esse outro caminho aqui, embora seja um caminho minoritário. Como é que se passa isso na cabeça do assessor? É importante, quando você vai levar qualquer tipo de situação ao magistrado, você tenha consciência que a decisão final vai ser dele. Você tenha essa tranquilidade de saber que ele tem toda uma preparação acadêmica, de vida, de jurisdição, para saber qual é o melhor caminho a seguir. Porque vai muito também da sensibilidade, né? Claro. O juiz tem que ser uma pessoa sensível, daí o termo sentença, de sentir, não é verdade? Claro. Então, assim, quando nós colocamos os pontos de vista que existem, o nosso ponto de vista sobre determinada situação, né, o magistrado, ele, muitas vezes ele concorda e outras vezes não. E nós ficamos muito tranquilos no momento que ele não concorda, de minutar da forma que ele determina, sem promover nenhum tipo de atrito. Você não parte para o enfrentamento, né? De forma alguma. Roberto, como uma outra pergunta, eu digo, e como é a relação? Porque, repare bem, uma unidade jurisdicional, ela tem 10, 12 ou mais pessoas. Como é que deve ser essa convivência na unidade jurisdicional? É foco de problema também? Porque todos têm uma vaidadezinha, tem às vezes uma ciumeirazinha. Como é essa convivência? A convivência nós temos que tentar fazê-la de forma mais urbana e salutar possível, né? Com muito respeito, com muita humildade entre todos, porque, perceba, doutor Jerônimo, a figura mais importante não são das pessoas que fazem a unidade jurisdicional, e sim o jurisdicionado, né? Então nós temos que fazer um trabalho muito de equipe, né? Para que possamos prestar a jurisdição da melhor forma possível. Então a gente procura sempre ter uma convivência sem conflitos. Sem conflitos, né? Sem conflitos. Deixando valores e interesses pessoais de lado, né? E procurando sempre enaltecer a equipe. E eu dou testemunho que você é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito bem recebida no ambiente que você trabalha. Isso é um fato que eu constatei nas vezes em que estivemos juntos. Meu caro Roberto, eu quero desejar a você, na sua vida, todo sucesso. Honestamente, eu espero tê-lo amanhã como colega. Quero que vou torcer para que você venha a ser um colega nosso, magistrado, pela sua formação ética, pela sua conduta moral e, sobretudo, pela pessoa que você é. Eu quero agradecer a sua presença, seja muito feliz, meu amigo. E o programa aqui está aberto para você voltar mais vezes e você vai voltar. Ok? Ok, muito obrigado. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, por essa assistência honrosa, e voltamos na próxima semana, se Deus quiser.